mensagem que mexe conosco, trazida pelo irmão Perry, então, da palavra de Deus. Como é verdade que limitamos a Deus e marcamos tempo para Deus, e Ele é eterno, não podemos fazer isso. Então, esta noite, estamos diante de outra coisa, agora é a comunhão. Esperei 3 anos por uma igreja em Tucson, mas está aqui. Aqui estamos. Então, agradecemos ao Senhor, deixou-nos à espera até podermos apreciá-lo agora. Agora, há uma coisa que eu gostaria de dizer pouco antes de começar a comunhão, que é isto, que creio termos visto o suficiente nos dias em que vivemos, que devemos realmente dar a todo o nosso ser a Deus. Devemos servir a Deus. Acredito que Ele nos abençoou com a resposta direta às Escrituras, como o irmão Perry trouxe há pouco, que nós estamos nessa hora. Não somos cegos, nós vemos que estamos aqui, nós chegamos. E também podemos olhar em volta e ver como a mente humana está deixando o povo. Não podemos ficar muito mais tempo, estaríamos num hospício, o mundo inteiro estaria. Está vendo? Então, estamos no fim do tempo. Agora, como o irmão Perry chegou a isso, vendo que essas coisas são verdadeiras, ao ver que são verdadeiras, não são mito, não são apenas algo que imaginamos, são algo que nos foi dado diretamente pela palavra de Deus e se manifestou publicamente diante de nós. E sabemos que estamos aqui. Não sabemos quanto tempo falta agora, porque, mais uma vez, voltamos ao relógio. Que horas são? Mas sabemos que estamos aqui na hora. Se o tempo de Deus, imagino... Alguém fez uma pequena análise uma vez que disse que se Deus estivesse de acordo, se Ele estivesse com um determinado período de tempo, 1000 anos é apenas um dia. Então, se um homem vivesse 70 anos, seriam apenas alguns minutos do tempo de Deus. Está vendo? Bem, e disse que se fosse 40 anos, isso nem significaria tempo. Mal conseguiria piscar os olhos. Veja, só que é assim, tão rápido, tudo isso, se for o tempo destinado, já que ele não está no tempo, então ele é eterno. Creio que foi Sara ali atrás, não, José, no outro dia, disse a mim, ao irmão Perry, disse, pai, quando Deus apareceu em cena, de onde veio? Ele teve de ter um princípio, não teve? Ele não teve de começar? Eu disse, não, tudo que tem princípio tem um fim, mas aquilo que não teve princípio não tem fim. Claro, ele tem 10 anos, isso foi uma espécie de uma coisa muito difícil para ele. E como ele poderia receber isso sabendo que algo nunca começou? Não só para ele, é para mim. Agora, veja, é uma dose grande demais para mim, como começou. Agora, estamos nos preparando para cumprir algo aqui que é muito sagrado. Fui chamado há alguns dias para falar a homens cristãos muito bons que nunca tiveram isso, e ele entendeu que nós tomamos a comunhão literalmente. Eles tomam aquilo a que chamam comunhão espiritual. E que no que diz respeito à comunhão, eu diria que está muito bem, porque comunicar é conversar com. Veja, e o irmão que me deu essa escritura disse, irmão Branham, não acha Agora, a razão de eu dizer isso, está tudo bem, irmão Perry? Bem, por isso eu estou dizendo isso para que você entenda o que está fazendo. Se você entrar em algo cegamente, você não sabe o que está fazendo. Você nem consegue ter confiança se não souber o que está fazendo, mas deve entender o que está fazendo e por que está fazendo isso. Ele disse, agora, se tomarmos a palavra de Deus, não é a Deus que estamos tomando? Eu disse, isso mesmo, Senhor, é verdade, mas lemos aqui que eles realmente, Paulo ensinou a tomar a ceia do Senhor literal. Fazei isto em memória de mim, disse Jesus. Todas as vezes que fizeres em memória de mim, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Agora, devemos tomá-la. Entendemos que é São Paulo que a ordenou na igreja, sendo o profeta do Novo Testamento. Pedro, Tiago, João, todos eles escreveram para Mateus, Marcos, Lucas,
o que Jesus fez como escribas. Mas Paulo colocou isso em ordem. Ele foi o profeta do Novo Testamento, assim como Moisés foi para o deserto receber a inspiração para escrever os 5 livros e os primeiros 5 livros da Bíblia. Bem, Paulo também foi para o deserto e recebeu inspiração de Deus para pôr a igreja do Novo Testamento em ordem e tipificá-la com o velho. Lá tinha um cordeiro do sacrifício, que Israel mantinha como memorial. Na verdade, foi usado uma vez saindo do Egito. Mas então, eles mantiveram isso como memorial ao longo da era. Bem, e a lei é uma sombra das coisas futuras, vejam. Agora, creio que a comunhão, o que chamamos de comunhão agora, é a ceia do Senhor. Agora, temos apenas 3 ordens divinas físicas. Uma delas é a comunhão, lava-pés, batismo em água. São as únicas 3 coisas. Essa é a perfeição dos 3, veja. E essas são as 3 únicas ordens que temos. Entendemos que essa foi a questão entregue por São Paulo no Novo Testamento. Agora, se disséssemos a comunhão deveria ser apenas tomar a palavra, não creio que alguém tenha o direito de tomar a ceia do Senhor até que ele tenha tomado a palavra do Senhor do coração. Está vendo? Porque vou ler uma coisa dentro em pouco e você verá. Agora note. Então, por que então nós, baseado nisso, poderíamos justificar por completo o exército da salvação? Eles não creem em qualquer forma de batismo em água. Dizem, não precisamos disso. Agora, se não precisamos de batismo em água, por que somos batizados? Dizem, a água não pode salvá-lo, o sangue o salva. Concordo com isso mesmo, o sangue o salva. Não é a água, mas devemos tomar a água como uma atitude externa que uma obra interior de graça foi realizada, está vendo? Tal como a comunhão. Quando aceitamos o Senhor, nosso sacrifício em nós, como questão de nascimento espiritual em nós, em seu corpo, vivemos por ele, pela palavra, também devemos simbolizar isso porque é um mandamento. Arrependei-vos cada um de vós e serem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Paulo disse, recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes esse pão, anunciais a sua morte até que ele venha. Agora vemos que nisso tinha pessoas que vinham e certo irmão precioso, um irmão muito estimado, veio e disse, eu nunca tomei, irmão Branham, não entendo o que é, disse, fui ensinado de outra forma. Eu disse, mas lembre-se, vamos admitir que São Paulo colocou isso em ordem na igreja cristã primitiva. Eles iam de casa em casa, partiam o pão com singeleza de coração e assim por diante. Agora, eu disse, ele colocou isso na igreja, Gálatas 1:8, ele disse, se um anjo do céu vier e disser qualquer outra coisa, seja anátema. Veja, o mesmo que os levou a serem batizados de novo no batismo de João, serem batizados em nome de Jesus Cristo. Veja, há 3 coisas que devemos fazer como símbolos. A ceia do Senhor, lava-pés, batismo em água. Está vendo? Você diz, bem, agora o exército da salvação toma o ponto de vista de que o ladrão que estava para morrer, quando morreu, não foi batizado, mas Jesus disse que estaria no céu. É a pura verdade, exatamente, mas veja, ele só reconheceu Jesus ali na hora em que ia morrer. Essa foi a única oportunidade que ele teve. Ele era um ladrão, estava fora. E ele, assim que viu aquela luz, reconheceu, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus, é verdade. Mas para você e eu, que sabemos que devemos ser batizados e se recusam a fazê-lo, então isso será entre você e Deus, é igual quanto à comunhão. Agora, quando tomamos essa comunhão, não é apenas dizer, venho aqui para comer pão e vou crer que sou cristão, mas, se notou, a Bíblia disse, o que come e bebe indignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor. Está vendo? Você tem de viver uma vida que diante do povo, diante de Deus e do povo. Isso mostra que você é sincero. Agora, só mais um instante. Agora, no Velho Testamento, quando o sacrifício era feito,
uma estatuto ou ordenança, e o batismo em água também é uma ordenança, assim como o lava-pés é uma ordenança, tal como a ceia do Senhor é uma ordenança. Bem-aventurado aquele que cumpre toda a sua ordenança, cumpre todos os seus estatutos, todos os seus mandamentos, para que tenha direito de entrar na árvore da vida. Agora, note isto, agora, que no princípio, quando a princípio foi uma ordenança de Deus trazer um sacrifício para a igreja, e para o templo, o altar, e oferecer a sua dádiva e pelos seus pecados, o sacrifício de um cordeiro. Bem, posso imaginar algum irmão judeu vindo, sabendo que era culpado e ia para o altar, ou trazia o seu bezerro cevado, ou um boi, ou o que fosse que ele tivesse, ou um carneiro, cordeiro, alguma coisa assim. Ele o havia trazido pelo caminho tão sincero, o mais que podia, e ia até lá cumprindo a ordenança de Deus o mais sincero possível. Depois punha as mãos sobre ele, confessando os pecados, e o sacerdote pondo os seus pecados sobre o cordeiro, e a garganta do cordeiro era cortada, e então morria por ele. Enquanto se encontrava ali o cordeiro esperneando e sangrando, com as mãos cheias de sangue, espirrando por toda parte, o cordeiro balindo, morrendo, ele entendia que tinha pecado e algo tinha de morrer no seu lugar. Portanto, ele estava oferecendo a morte deste cordeiro pela sua morte. Veja, o cordeiro morreu em seu lugar. Então, o homem fazia isso com sinceridade do fundo do coração. Finalmente, vez após vez, ele fazia, vez após vez, ele continuava até que finalmente se tornou uma tradição. O mandamento de Deus tornou-se uma tradição para o povo. E então aqui ele veio. Bem, vamos ver, o fulano hoje talvez seja melhor eu ir lá. Sim, é melhor eu oferecer um boi. Ele foi. Bem, Senhor, aqui está o meu boi. Não há sinceridade nisso, não há entendimento. Agora não queremos tomar a comunhão assim, é a mesma coisa quando vimos a mesa do Senhor. Isaías 35, não, desculpa. Isaías 60, deixe-me corrigir, creio que é Isaías 28, é onde encontramos isso. Tenho certeza que é o capítulo certo. Ele diz sim, um mandamento sobre mandamento, e regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, guardai o que é bom, com lábios gaguejantes e outras línguas falarei a este povo, e este é o descanso. Ele disse, todas as mesas do Senhor estão cheias de vômito. A quem posso ensinar doutrina, a quem posso dar entendimento, está vendo? Acho que é a escritura certa. Isaías 28. A quem posso dar a entender a doutrina, veja, as mesas. Agora vemos hoje que esta importante coisa que estamos para fazer hoje à noite em comemoração à sua morte e seu corpo, do qual cremos nos alimentar diariamente, ou acabamos de comer como o nosso irmão pregou para nós, trazendo a palavra de Deus, cremos nisso de todo o coração. Vemos isso manifestado, isso dado a nós, vemos vindicado, sentimos isso em nossa vida e devemos chegar a ela com uma consciência profunda daquilo que estamos para fazer, não apenas porque é uma ordem. Você vai à igreja e muitas vezes dão uma bolacha de sal, algum tipo de coisa, partem e pão de forma ou algo assim, partem. As pessoas que fumam, bebem, tudo mais, por serem membros da igreja, vêm e tomam a ceia do Senhor. Bem, isso é imundícia diante de Deus, até quanto ao sacrifício. Disse, os vossos dias santos e o vosso sacrifício se tornam mau cheiro no meu nariz. No entanto, ele os ordenou a fazer esse sacrifício, mas a forma de fazer tornou-se um mau cheiro no seu nariz, nas suas narinas, o próprio sacrifício que ele ordenou. É assim que abordamos a palavra de Deus. Muitos chamados cristãos fazem hoje assim. Nos levantamos aqui e ensinamos esta palavra e dizemos Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ensinamos as coisas que ele nos prometeu, que ia honrar, e dizemos, bem, isso vai para outra coisa. As nossas adorações solenes apenas se tornam um mau cheiro no seu nariz, ele não vai recebê-lo de forma alguma. Essa é a razão pelos nossos hábitos tradicionais. Você não toma a ceia do Senhor por tradição, toma porque
porque é o amor de Deus no seu coração, ou cumprir os mandamentos de Deus. Veja, é para isso que você toma. Então, se você não tomar em sinceridade, é apenas uma tradição. Bem, a nossa igreja faz a comunhão uma vez todos os domingos, uma vez por mês, ou 2 vezes por ano, e você vai, diz, bem, é a minha vez, e depois toma comunhão. É um mau cheiro para Deus. Veja, é só uma tradição. Mesmo como qualquer outra coisa. Você tem de ser sincero. Deus quer que seja do fundo do coração. Lembre-se, o próprio Deus que trouxe aqui a terra a você é quem você está servindo, está vendo? Você faz isso porque ele disse isso, porque é a ordem dele. Então, queremos vir com profunda sinceridade, sabendo que pela graça de Deus que fomos salvos e nós o amamos e sentimos a sua presença e nós vemos que isso muda as nossas vidas, todo o nosso ser mudou. Somos pessoas diferentes. Não vivemos como antes, não pensamos como antes. Como no livro aqui, o local lá de que estávamos falando acerca dos 2 livros que são um, o livro da vida. O primeiro livro da vida chegando foi quando você nasceu, que foi o seu nascimento natural, está vendo? Mas então, uma vez lá atrás, havia um pequeno grão de vida, como eu explicava a algumas jovens em casa esta tarde. Veja, há um pequeno grão de vida ali que você se pergunta de onde veio. O que são estas coisas estranhas? Eu estava dizendo, falando de mim mesmo, como se dissesse William Branham. Bem, 40 anos atrás, William Branham não é o mesmo esta noite. Se alguém lá atrás dissesse William Branham, era malandro. Veja, porque eu nasci de Charles e Ella Branham. Na natureza deles, eu era pecador, vim para o mundo um mentiroso e todos os hábitos do mundo estavam em mim. Mas lá no fundo também havia outra natureza presente. Veja, predestinada, estava ali por Deus, neste mesmo corpo. Veja, 2 naturezas aqui dentro. Bem, segui uma. À medida que cresci, balbuciei como bebê. Pai, de repente me tornei mentiroso, tornei-me tudo aquilo que é um pecador porque cresci dessa forma. Mas ali dentro sempre houve uma pequena faísca de vida. Eu me lembrava, como menino, espero não estar segurando-os muito, mas sabendo, sentado na margem do riacho, e eu sentava lá e olhava à noite. Papai e mamãe já foram agora para o seu descanso, e naqueles dias eram pecadores, não havia cristianismo nenhum em nossas casas, e que coisa, bebida e festas e confusão. Isso me deixava doente. Eu pegava minha lanterna, meu cão, e ia para a floresta para ficar fora a noite toda. No inverno eu ia caçar até que a festa acabasse, talvez à luz do dia. Voltava para casa, ainda não tinha acabado. Eu me deitava em cima de um telhado e dormia, esperando o dia raiar. Então eu pensava em como, naquele tempo, então, estando lá fora, no verão, pegava os meus paus e montava um pequeno guarda-vento. Caso chovesse, ficava ali e punha as varas na água pescando. O meu velho cão de caça, de guaxinim, deitado. Eu dizia, olha aqui, sabe, no inverno passado, acampei aqui uma noite, fiz uma fogueira aqui, quando eu estava à espera do meu velho cão aqui para forçar o animal na árvore, e eu tinha uma fogueira aqui. Havia 12 centímetros de profundidade de gelo no chão, mas, flor pequena, de onde vieste? Está vendo? Bem, e de onde veio você? Quem veio aqui e o plantou? E de que estufa o tiraram? Ou o que acontece? De onde veio? Está vendo? Aquela flor, eu diria, ora, estava congelada e tudo. Eu fiz uma fogueira em cima aqui, além do gelo, havia calor aqui num grande tronco velho onde a queimei. E ainda assim, aqui estás tu e estás viva. De onde vieste? O que foi isso? Havia outro William Branham. Está vendo? Um pontinho de vida eterna ali, a partir dos genes de Deus, a palavra de Deus que foi colocada ali. Cada um de vocês pode pensar em coisas semelhantes. Estava funcionando, veja. Então, olho para as árvores e penso, folha, vi você cair no ano passado, e por que está de volta aí? De onde veio? O que a trouxe aqui? Veja, era aquela vida eterna trabalhando no corpo.
Agora, então, um dia, enquanto eu andava, aquela voz falando, nunca fumes, nem bebas, assim por diante, e os jovens e os outros todos ficavam mais velhos, veja, havia algo acontecendo, mas, no entanto, de repente, eu olhei para cima e disse, não sou o filho de Charles e Ella Branham? Há alguma coisa chamando? Como a minha pequena águia, não sou galinha, tem algo lá em cima, em algum lugar. Oh, grande Jeová, seja quem fores, abre. Quero voltar para casa, há algo em mim chamando. Então nasci de novo. Aquela pequena vida estava ali, a vida da água derramou-se sobre ela e então começou a crescer. Agora, aquela velha vida foi perdoada, colocada no mar do esquecimento de Deus para nunca mais ser lembrada contra mim. Está vendo? Agora estamos justificados como se nunca tivéssemos pecado na presença de Deus. Então, quando chegamos à mesa do Senhor, devemos vir em reverência, amor e respeito. Veja, onde estaríamos se não fosse por Ele? Está vendo? Veja onde estaríamos. Portanto, Paulo, penso eu, ao dizer isto, portanto, quando vos ajuntardes para comer, esperai uns pelos outros, ou seja, em outras palavras, espere alguns minutos, ore, examine-se, e se você sabe que um irmão está lá prestes a fazer algo que está errado, ou algo assim, você ora por ele também, está vendo? Veja, esperai uns pelos outros, espere só um minuto, ore, se há algum sentimento entre vocês, ou algo assim, não façam isso, não façam, vamos acertar isso primeiro, entendem? Conserte isso, em primeiro lugar, porque queremos vir aqui da forma mais pura possível, nossos pensamentos, uns acerca dos outros e de Deus, e uns para com os outros, e então vimos em companheirismo em torno da mesa do Senhor, está vendo? E fazemos isso porque damos graças a Ele e uns pelos outros, comendo o pão uns com os outros, bebendo o vinho uns com os outros, enquanto representa o seu sangue e a sua carne. A não ser que comam a carne do Filho do Homem e bebam o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos, está vendo? Veja, foi o que a Bíblia disse, a não ser que faça isso, não há vida. Está vendo? Você está, então, mais ou menos mostrando que tem vergonha de se identificar como um cristão por causa da vida que você vive. E então, esse é, na realidade, a hora da verdade. Então, se você não fizer isso, não tem vida. Se você fizer indignamente, você é culpado do corpo do Senhor. A mesma coisa acontece com o batismo em água. Se dissermos, cremos em Jesus Cristo, Ele nos salvou do pecado, somos batizados em nome de Jesus Cristo. Ora, trazemos vergonha para Ele, fazendo coisas que são erradas e nós vamos ter de pagar por isso. E outra coisa, quando fazemos isso, estamos procurando professar uma coisa e fazendo outra. Esse é o nosso problema hoje, e o que estou dizendo nós, eu e a igreja, a qual o Senhor Deus me deixou falar nessas últimas horas, que cremos estar nas horas finais, cremos que Deus nos deu uma mensagem, foi ordenada por Deus, foi provada por Deus, foi mostrada por Deus, agora devemos vir a Ele com reverência e amor e com pureza de coração, mente e alma. Sabe, a hora vai surgir em breve em que, mesmo entre nós, o Espírito Santo vai falar como fez com Ananias e Safira. Lembre-se, veja, que a hora está chegando, está vendo? E somos... Agora, lembre-se que, veja, que Deus vai viver no meio do seu povo. Isso é o que Ele quer fazer agora. Podemos receber a mensagem, digamos, se eu fosse jovem e estivesse procurando uma esposa e pudesse encontrar uma esposa, dissesse, essa é perfeita, ela é cristã, uma dama, é tudo isso, tenho confiança. Não importa quanta confiança, quanto eu ache que ela é simpática ou eu tenho de recebê-la, ela tem de me receber. Veja quanto a esses votos. Bem, é a mesma coisa com a mensagem. Vemos que está certa, vemos que Deus indica que está certa, está perfeitamente certa, ano após ano, continua bem, tudo o que diz acontece exatamente como ele disse. Agora, sabemos que é certa. Veja, não faça isso intelectualmente. Se fizer, terá uma religião de segunda mão.
Sabemos? Não queremos uma religião de segunda mão. Algo que alguém tenha experimentado e vivemos do testemunho deles. Como eu acredito que foi Jesus que disse a Pilates uma palavra que eu estava pensando, que ele lá há pouco, quem lhe disse isso, ou foi-lhe revelado, como é que sabia dessas coisas? Por outras palavras, não sei exatamente qual é a palavra agora, já passou muito tempo desde que li, mas como é que você soube disto? Quem lhe revelou isto sobre ele ser o Filho de Deus? Quem lhe revelou? Algum homem lhe disse isso? Ou como Jesus disse, foi o meu Pai no céu que lhe revelou? Como é que você aprendeu? É de segunda mão ou é uma revelação perfeita de Deus? Será que esta comunhão é apenas um lugar onde vou, uma ordem para dizer, bem, os outros tomam, eu também vou? É uma revelação de que faço parte dele, faço parte de você. E eu amo a ele. E estamos tomando juntos como um símbolo do nosso amor para com Deus e do nosso amor e companheirismo um para com o outro. Agora, quero ler uma porção da Escritura e então acho aonde é que você, como o irmão Perry desejar hoje, gostaria que lesse comigo, se tiver sua Bíblia, 1 Coríntios, o capítulo 11, e começa com o versículo 23. E então também, no nosso tabernáculo, sempre cumprimos isto e o lava-pés, sempre, porque andam de mãos dadas. Creio que o irmão anunciou quarta-feira à noite por causa da audiência e vocês não têm o suficiente espaço para ter as pessoas no lava-pés. Vão fazer isso esta quarta-feira à noite. Agora, versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, ouça Paulo agora. Agora lembre-se e tenha isso em mente, Gálatas 1:8, se nós ou um anjo do céu vos pregar qualquer outro evangelho, além deste evangelho que ele pregou, seja anátema. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu, disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Agora deixe-me parar aqui para dizer, mas tomar o corpo do Senhor Jesus Cristo nesta comunhão não significa que esta comunhão é o corpo literal de Cristo. Isso é católico. Não creio que seja certo. Creio que é apenas uma ordenança que Deus fez para nós. Veja, não é o corpo literal. Agora, é realmente um pequeno pedaço de pão ázimo? É só uma ordenança? Também não creio que o batismo de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, na água, perdoe os seus pecados. Não creio que você... Creio que você poderia ser batizado o dia inteiro. Agora, sei que talvez haja pessoas sentadas aqui que vêm da Igreja Apostólica, quero dizer, o da Igreja Pentecostal Unida, onde ensinam isso. Mas veja, eu não creio que a água perdoa pecados. Ou, se fosse, então Jesus morreu em vão. Está vendo? Creio que é apenas uma ordenança de Deus para mostrar que você foi perdoado. Mas ser batizado para a regeneração, não, eu não creio nisso. Não creio que a água perdoe pecados. Também não creio que este pão e vinho tenham alguma coisa a ver. É apenas para cumprir uma ordenança que Deus ordenou que façamos. Creio que o batismo em água é a mesma coisa. Creio que nos convém fazê-lo, que ele fez tudo para nos dar exemplo. E fez isso para nos dar exemplo e lavou os pés para nos dar exemplo. Agora, semelhantemente, versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Lembre-se agora, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Quanto tempo? Até que venha. Está vendo? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Deixe-me parar só um minuto. A razão pela qual ele disse isso, notou em outro versículo aqui, outro capítulo, que ele disse: entendo que quando se reúnem, comem, ficando até mesmo embriagados à mesa do Senhor. Entenderam mal. Veja, só iam em glutonaria, tal como as pessoas fazem hoje. Vivem qualquer tipo de vida e tomam, né? Ele disse: vocês têm casas onde comer, mas esta é uma ordenança que devemos cumprir. Vejam, agora, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está vendo? O que você é cristão, vive diante de todos como cristão. E se tomar e não viver como cristão, você não está discernindo o corpo do Senhor. Está pondo tropeço no caminho de outro, enquanto tentam fazer isso, depois não viver aquilo que deveria viver. Veja, não está discernindo o corpo do Senhor. Agora, veja qual é a maldição. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A tradução correta dessa palavra, irmão Perry, é mortos. Está vendo? Veja, muitos estão mortos. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Veja, se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados, está vendo? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Veja, não tendo qualquer ligação com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, está vendo? Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for, está vendo? Agora, em outras palavras, não basta vir tomá-la como eu disse há pouco sobre aquilo que os judeus, o sacrifício deles era maravilhoso, foi dado por Deus, mas chegou a ponto que não faziam em sinceridade, reverência e em ordem, então tornou-se um mau cheiro no seu nariz. Agora, é a mesma coisa ao virmos tomar a ceia do Senhor, quando temos de vir sabendo o que estamos fazendo. Assim como você vai para a água para ser batizado em nome de Jesus Cristo, você sabe o que está fazendo, está pondo na igreja o que Deus pôs em você, Cristo. Quando a tomamos, isso mostra a igreja que creio em toda a palavra de Deus. Creio que Ele é o pão da vida que vem de Deus do céu. Creio que toda palavra que ele diz é a verdade. Eu vivo por ela com tudo que sei, Deus sendo meu juiz. Portanto, diante dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu não digo palavrões, não amaldiçoo, não faço essas coisas, porque amo o Senhor e o Senhor sabe disso e testifica de mim. Portanto, diante de vocês, carrego o seu corpo para saberem que eu não estou condenado como o mundo. Veja, aí está. Então é uma bênção. E lembre-se, eu poderia dar muitos testemunhos sobre isso, onde tomei isso e expliquei no quarto de doentes e vi serem curados. Lembre-se, quando Israel tomou o tipo disto, viajaram 40 anos no deserto e sua roupa nunca se gastou e chegaram sem um único enfraquecido entre eles, com 2 milhões de pessoas como um tipo disto. Bem, o que fará o antítipo se o corpo de um animal de sacrifício fez isso por eles? O que é que o corpo de Jesus Cristo, Emmanuel, faria por nós? Sejamos reverentes ao ouvirmos. Sejamos o mais reverentes possível ao ouvirmos. Este pão kosher é feito por cristãos. É pão ázimo. E se notar, quando o coloca na boca, é muito áspero. Um toque amargo. É enrugado e partido, quebrado. Significa o corpo ferido e quebrado de nosso Senhor Jesus. Oh, quando penso nisso, meu coração parece não bater uma vez. Quando penso que ele foi quebrado e moído e golpeado, o inocente Filho de Deus. Sabem por que ele fez isso? Porque eu era culpado, e ele se tornou eu, um pecador,
para que eu, por seu sacrifício, pudesse tornar-me semelhante a ele, um filho de Deus. Que sacrifício! Inclinemos a cabeça. Santíssimo Deus, enquanto seguro esta pequena bandeja de metal esta noite, este pão que representa o corpo quebrado, mutilado, moído e golpeado de nosso Senhor, onde aquele profeta clamou, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, como nos lembramos disso, Senhor, enquanto me ligo a esse sacrifício esta noite e esta audiência da mesma forma, Senhor, ao sacrifício, que nos lembremos do nosso Senhor, sua morte e seu castigo, e tudo pelo que passou por nós, enquanto tomamos deste pão. Deus, somos indignos, não estamos aptos a uma coisa tão santa, então permite que tua santidade, Senhor, tua presença e teu sangue purifiquem nosso coração. E enquanto recebemos isso, que tenhamos o propósito na mente de servir-lhe constantemente, dia e noite, todos os dias da nossa vida. Agora santifica este pão para seu propósito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. E seguro isto nas mãos, com uns 33 anos de serventia em que tenho servido ao meu Senhor e tenho vergonha de mim mesmo. Mas penso, o que eu faria se estivesse segurando na mão 2 gotas literais do seu sangue esta noite? O que eu faria com isso? Mas sabem, tenho em minhas mãos esta noite, em sua vista, maior, é a aquisição do seu sangue, sua igreja. Assim, quando seguro isto e o suco destas uvas, eu penso nisso. Ele disse, não beberei mais do fruto da vide até que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então notem que depois da guerra do pecado terminar, a primeira coisa que faremos quando chegarmos do outro lado será tomar a comunhão, a ceia do Senhor. Inclinemos a cabeça agora enquanto abençoamos este vinho. Nosso Pai Celestial, quando penso, enquanto seguro este vinho aqui, que representa o sangue de Jesus, como que através daquele sangue fluindo, meus pecados se foram, estão no mar do esquecimento e para nunca mais serem lembrados. E com este sangue, um menino moribundo um dia jazia lá no hospital, e tu me salvaste. Oh, Deus, como te agradeço, Senhor. E então deu-me uma responsabilidade pelo Espírito Santo de conduzir o povo ao Calvário e lhes mostrar o caminho para o lar. Obrigado, Pai. E agora santifica este vinho para o que foi feito. E que cada pessoa que participa deste sacramento esta noite receba força espiritual e física para a jornada que está à frente. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém.
Na leitura da Escritura, no livro de São João, capítulo 13, nós lemos, começando com o segundo versículo do capítulo 13. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo, o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que, saído de Deus, e ele ia para Deus. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começa a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço agora não sabes tu, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não os meus pés só, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou o seu vestido e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. They were gathered in the upper room, all praying in his name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen.
Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no temper then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering tears we cry, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you. Now, come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back.